Colossenses, capítulo 3, versículo 1 diz assim: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que estão de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Até aqui. Vamos orar pela palavra. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos teus ensinos. Nós oramos esta noite, Senhor, pedindo que a tua graça e a tua misericórdia venha nos capacitando nesta noite, Pai, nesse momento de aprendizado da tua palavra. Eu oro primeiramente pela vida dos meus irmãos, que o Senhor venha dando todo o discernimento, venha dando toda a percepção, que eles possam estar sendo edificados pelo teu poder, que eles possam estar aplicando essa palavra de uma maneira prática na sua vida diária. Oro também por mim, Senhor, que o Senhor me capacite a transmitir a palavra, conforme o Senhor inspirou os escritores bíblicos estarem escrevendo-a. Senhor, me capacita que eu possa falar pelo teu poder, e não das coisas que eu acho que são corretas, mas sim das tuas verdades espirituais. Senhor, edifica a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, chegamos aqui, veja, Colossenses tem duas mensagens importantes. A primeira no capítulo 2, a cristologia, mostrando o caminho que Cristo fez, vindo dos céus, vindo na terra habitando como homem, tendo uma morte de cruz e depois ressuscitando ao terceiro dia. A segunda parte, no meu entender, mais importante de Colossenses, começa aqui no capítulo 3. E justamente o recado aqui, e é o tema da palavra, pensai nas coisas que são de cima. Veja, existe um jargão no meio cristão, eu não sou muito afeito à palavra de efeito, eu não gosto muito de jargões, mas existe uma coisa que é hábito no meio cristão, e a frase fala o seguinte, que a primeira coisa que Deus faz é tirar você do mundo. E depois, o grande trabalho que Deus tem é tirar o mundo de dentro de você. E isso é uma grande verdade. Veja, nós temos uma alma que habita num corpo e temos um espírito no qual temos comunhão com Deus. Tá? Essa alma, por exemplo, no meu caso, eu fui conhecer o Senhor, eu fui ser salvo pelo Senhor com 33 anos de idade. Então eram 33 anos de uma vida guiada pelo meu intelecto, pelo meu raciocínio, por valores do mundo, por linhas de pensamento totalmente mundanas, muitas vezes anticristãs, muitas vezes contrárias à santidade do Senhor. E a maioria dos que estão aqui, exceto aqueles que foram criados na igreja, passam pelo mesmo problema. E veja, o cristão, quando ele nasce novamente, ele fica que nem aquelas palavras de Jesus. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, entenda. Muitas vezes que a Bíblia fala sobre carne, ela está falando da nossa alma, do nosso intelecto, da nossa maneira de pensar. O que acontece? Dentro do cristão existem duas naturezas. Romanos 8, ele nos mostra claramente essas duas naturezas. E ele explica que o pendor para a carne está para a morte, porém o pendor para o espírito está para a vida. Então o que acontece? Quando o cristão é salvo, é dado o primeiro passo na vida cristã dele. E ele tem que entrar num processo de transformação da sua personalidade, da sua maneira de pensar, da sua maneira de ser. Se o cristão não entrar com toda a sua força, porque veja, existem verdades da palavra que elas são delicadas. Por exemplo, a gente vem numa cultura, principalmente no Brasil, quem é mais velho aqui, vai lembrar da tal da lei do Jefferson, que era levar vantagem em tudo. E o brasileiro é um povo que gosta de levar vantagem em tudo. Aí você vem para o reino de Deus, expressado pela sua igreja, e o que você depara? Uma outra forma de pensar, na qual você muitas vezes é orientado pela Bíblia a ter prejuízo em benefício do irmão. E isso, para o mundo, é loucura. Uma situação muito difícil que tem hoje, por exemplo, as pessoas, elas são criadas, são educadas, existe todo um sistema de mídia, existe todo um sistema de informação que é voltado para o sucesso.
Veja, a Bíblia nos orienta a sermos simples em tudo. O teu sucesso é Cristo. O teu sucesso é ser íntimo do Senhor. O teu sucesso é alguém que anda juntamente com o Deus Todo-Poderoso. Isso para o mundo é loucura. Eu já deparei com pessoas que chegaram para mim, chegaram para minha esposa e elas não falaram diretamente. Mas pela expressão do olhar, pela maneira de falar, a expressão delas dizia o seguinte: você enterrou a sua vida, as suas capacidades, todos os seus talentos, a entregar sua vida para Cristo. Você está perdendo seu tempo com essa história de ser pregador da Bíblia, com essa história de ser crente, com essa história de ser igreja. Isso era notório no rosto das pessoas. Várias vezes deparei com pessoas, por exemplo, do meio comercial, quando por uma direção do Senhor nós optamos a trabalhar apenas com vídeos cristãos. Pessoas que olhavam para a minha cara, eles conheciam o nosso histórico de venda. Eu venho de uma área de multinacionais, tive todo tipo de treinamento, entendeu? Conheci a plantação de todo o gerenciamento de vendas das grandes multinacionais. Aí esse camarada sai do mercado de cinema altamente lucrativo e vai vender os filmes que ninguém quer. Por um compromisso com o Senhor. Clientes olhavam para a minha cara, tipo, você está louco? Veja, eu não vejo nenhum problema você vender, de acordo com a sua fé, os filmes cristãos, mas por que não vender os filmes seculares? E aí, para explicar para eles, eu falei, cara, deixa eu entender. Veja, o cristianismo é radical. Deus odeia o pecado. Eu não quero ganhar dinheiro com coisas que ofendam a Deus. Você entende? Olha para a minha cara. Você sabe que eu sou fanático. Entendeu? A diferença é que eu não uso terno, mas eu sou fanático. Sabe aquele pessoal que depende de terno carregando a Bíblia, de saião, de coque? Eu sou tão fanático quanto eles, ou pior. Então eu não vou fazer isso. E as pessoas olhavam para a minha cara como se tivesse perdido tempo. E veja, convites choviam, oportunidades de ganhar dinheiro vinham. E o que a gente percebe? Essas situações que vêm para você não ser quem você pretende ser. Elas, na verdade, são uma prova, para que o mundo espiritual enxergue aonde que está o seu coração. Veja, você ser um funcionário diferenciado. Quando chega, por exemplo, um cliente, e aí aquele cliente percebe que você não mente. No começo ele acha aquilo meio estranho, mas com o passar do tempo ele vai querer ser atendido por você. Por exemplo, eu já vi patrão, eu lembro que aconteceu, eu conto muitas histórias do meu primeiro pastor, porque realmente ele foi quem me discipulou no começo. E ele era alto funcionário da Rede Globo de Goiânia. Abriu mão de ser alto funcionário da Rede Globo para ser pastor. Até hoje o patrimônio dele, 27 anos de pastorado, é um apartamento em Goiânia e um carro. Mas o patrimônio principal dele, ele já plantou igrejas em 4 continentes. E plantou igrejas em lugares onde ninguém pensa em estar. É mais um louco, mais um maluco, que resolveu queimar sua vida para Cristo. Agora, uma pessoa só chega nesse ponto quando ela coloca o seu nível de compromisso. Aí você pode dizer, irmão, então você está dizendo que eu tenho que parar com tudo que eu faço e virar um missionário? Não. O que eu estou dizendo é que você tem que ser alguém, dentro da sua história de vida, do seu contexto de vida, da sua família, do seu trabalho, de todos os lugares onde você anda. Você tem que ser um embaixador de Cristo. Um embaixador de Cristo, ele pensa nas coisas que são do alto. A maneira de pensar dele é totalmente contrária. Por exemplo, o homem do mundo, quando vê uma jovenzinha bonita, quer se deitar com ela. O crente, cheio do Espírito Santo, quando chega uma jovenzinha bonita na igreja, ele cuida como se fosse sua filha. Com todo o compromisso. Entendeu? Isso daí é loucura para o mundo. Mas para Deus é sabedoria em Cristo. Mas só consegue viver esse estilo de vida alguém que pensa nas coisas do alto. Veja, ele vive nesse planeta, ele é um embaixador, mas todo sistema de raciocínio, toda escala de valores, tudo aquilo que realmente importa na vida dele, vem lá de cima. Vem da Bíblia. Vem das verdades colocadas na Escritura. E veja, entenda, todas as vezes que você escolher viver através da constituição do reino,
viver através das verdades da palavra, você vai ser tido como estranho, como fanático, como esquisito, como alguém meio maluco, como radical religioso. Algumas pessoas acham que o cristão é alguém que não deu certo em nada na vida. E a única coisa que restou para ele foi ser crente, carregador de Bíblia. Mas um dia, todos os seres humanos que viveram nesse planeta, em toda a história, bilhões de pessoas, vão estar cara a cara com Deus Todo-Poderoso, no julgamento do trono branco. Eles vão confessar, Jesus Cristo é o Senhor, e vão descobrir da maneira mais amarga, que por não terem a salvação em Cristo, vão passar a eternidade em tormentos, no lago de arde, com fogo e enxofre. E aí, aquele que dedicou sua vida, vai ter recebido galardão, vai ter recebido prêmio, vai ter recebido um servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Mas esse servo bom é só para aqueles que vivem intensamente a vida cristã. Que procuram, e veja, quando eu falo, eu estava pensando essas 2 semanas, às vezes a gente coloca aqui na palavra algumas frases mais enfáticas. Veja, o que eu quero dizer com viver uma vida cristã plena, gente, nada mais é que trazer Jesus para o seu dia a dia. Não me entenda errado, não coloque um padrão muito alto. Quando eu falo de viver uma vida cristã plena, é você andar em santidade, você fugir do pecado, você trazer a presença de Deus para sua casa. Como que você faz isso? Você é alguém que ora, você é alguém que tem um conselho sábio, você é alguém que pratica a constituição do reino de Deus dentro da sua casa. Você leva a sua família a congregar, você leva a sua família a orar nos momentos difíceis. Por exemplo, quando você tem uma enfermidade em casa, você vai recorrer aos médicos? Sim. Mas quem tem a mente no reino sabe que se Deus não decretar a cura, médico nenhum cura. Nós sabemos que Deus usa os médicos para nos abençoar. Temos prova disso. Agora a pergunta é, quando alguém fica doente na sua casa, você desmaiar da hora ou você dá uma aspirina, uma dipirona para a criança? Como aprendi certa vez. Criança ficou doente. Menina, abre a boca, toma, engole. Ou você é alguém que para, senta com calma. Por exemplo, eu já tive experiência na minha vida, essa menina aqui, entendeu? Ela foi instantaneamente curada de febre. Aqui em casa, nesse quarto. Entendeu? Estava ardendo em febre. Nós fomos lá, oramos. A febre diminuiu. Aí eu saí na casa, o Espírito Santo me deu a direção. Voltei lá, orei pela segunda vez. A febre cessou. Instantaneamente. De um ponto tal que a gente, pior que Tomé, que estava vendo e não estava crendo, foi lá medir a febre depois de meia hora, foi lá medir a febre depois de 1 hora, e o Senhor, espetacularmente, curou essa menina. Quantos casos nós tivemos? Então, percebe o que é trazer a presença de Deus? Como eu costumo falar, um amigo de trabalho começa a falar em separação, começa a falar em briga. Alguém que pensa nas coisas lá do alto, ele vai trazer uma palavra temperada, ele vai trazer uma palavra de esperança, ele vai trazer uma palavra transformadora. Ele vai chegar e falar, olha, eu imagino que essa situação é muito difícil. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós temos um Deus pessoal. Nós temos um Deus que se preocupa conosco. Nós temos um Deus que provou o seu amor, mandando Jesus para morrer pelos nossos pecados, porque nós somos pecadores. E precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E sinceramente entregar nossa vida a Jesus Cristo. E a partir daí, viver em novidade de vida, uma comunhão com o Criador do Universo. Veja, toda pessoa que tiver com problema, que ouvir falar da esperança que há em Cristo, existe uma grande chance daquela pessoa ser salva. Porque a gente sabe que os problemas, a dor, as situações difíceis nos quebrantam. Quando eu estou com um problema, eu fico mais sensível a Deus. Quando eu estou com um problema, eu sou menos independente. Quando eu estou com um problema sério, eu sou menos autossuficiente. Qual é o problema da nossa geração? Nós somos extremamente autossuficientes. Nós somos pessoas que confiamos demais na nossa capacidade. Até a hora que chega no momento
em que você vê que a sua grande capacidade não serve para nada. E isso é um problema. Por quê? Porque se eu confio demais nas minhas estruturas, na minha alta capacidade, eu não preciso mais depender de Deus. Por que que a Bíblia nos mostra que os ricos são menos sensíveis a Deus? É um princípio bíblico. Jesus afirmou isso. Porque, veja, o rico não precisa de nada. O dinheiro compra tudo. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Morrem milhares de pessoas em hospital de rico, com os melhores médicos, com os tratamentos mais caros. Enquanto Deus miraculosamente tem salvado irmãos nos países do quinto mundo. Nem terceiro mundo é quinto mundo. E Deus vai lá e missionários de irmãos como nós, cheios do Espírito Santo, oram, e as pessoas são miraculosamente curadas. Mas sabe o que acontece mais lá? Porque aqueles pobrezinhos não têm ninguém a recorrer. Eles não têm sequer uma unidade de saúde para levar. Chega a situação, já vi situação de missionário, que se Deus não curasse, o cara morria. Entendeu? Isso é viver alguém que pensa nas coisas lá de cima. Veja, salvação é pela graça. É impagável. Mas todo o processo que vem depois, Deus conta que você vive esse processo de todo o seu coração. Como eu tenho batido na tecla, o fato de Deus ter determinado tudo, de toda a nossa vida já está escrita, não muda de maneira nenhuma a responsabilidade que nós temos de viver a vida cristã com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Muita gente quer ver o sobrenatural de Deus, muita gente quer ser íntimo com Deus. Só que tem uma visão infantil. Ele acha que vai vir para um culto, vai vir o anjo do plim-plim, vai bater uma varinha na cabeça dele e ele sai ungido do culto. Isso não existe, isso é folclore. Isso é misticismo evangélico. O que existe é alguém que busca ser íntimo com Cristo, que congrega, que busca santidade, que busca limpar o pecado da sua vida, que é íntimo das Escrituras, gasta tempo em ouvir de Deus através da Bíblia. Alguém que procura viver sintonizado com as coisas de Deus. Aí sim, aquela pessoa fica cheia do Espírito Santo, fica sensível às direções de Deus. Essa pessoa sim, vai ver milagres, vai ver sobrenatural de Deus, vai ver vidas transformadas, vai ver salvação na vida das pessoas, vai ver a sua vida ser usada para que a graça de Deus alcance outras pessoas. Gente, o resto é papo furado. O resto é ilusão. História de campanha, história de corrente. Não é bíblico. Bíblico é a melhor campanha que a Bíblia tem. Orar sem cessar. Segunda melhor campanha. Não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Mas antes apresentei vossas súplicas, vossas petições a Deus. Entendeu? Terceira campanha da Bíblia. Orando o tempo todo no Espírito, para isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, vírgula, para que me seja dada ao abrir da minha boca a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Isso é vida de crente. O resto é folclore, não sei de onde tiraram. Entendeu? O crente que é sério com Deus, ele separa um tempo para orar. O crente que é sério com Deus, está lavando louça. De repente o Espírito Santo lembra de alguém, o irmão da igreja. Ele opa, e já ora pelo irmão. Quem é íntimo do Senhor, está dirigindo o carro, de repente vê o Carlinhos. Pô, ô Senhor, 4 Carlinhos, tá. Acabou, 15 segundos. Não é que eu vou orar o tempo todo. Vou criar um quarto, vou pintar tudo de dourado. Vou comprar aqueles negócios que brilham à noite, sabe? Jogar no quarto e vou passar o dia no quarto orando. Isso não existe. E deixar um barbão postiço, assim, com uma peruca branca. Mas o que é o ministério de oração? É alguém que quando as coisas vêm na memória dele, ele lembra e ora. E entende que aquilo pode ser uma direção de Deus. E que de repente tem um irmão.
E Deus está te dando a oportunidade e a honra de fazer uma oração. E o poder de Deus operar. E aquele irmão ser livrado. Lembrem-se, quem coloca encargos de oração no coração do crente é o Senhor. Por causa da nossa pequena fé, Deus escolheu o caminho da oração para fazer a sua vontade se cumprir. Deus não precisa da nossa oração. Mas porque a nossa fé é pequena, orações atendidas fortalecem a nossa fé. E o nome de Deus é glorificado. Apenas por isso tem o caminho da oração. Por isso que a Bíblia orienta. Orar é essencial. Agora, só vai fazer isso quem tem o foco no reino. Se eu tenho meu coração envolvido com 1000 coisas que não são o reino, eu não vou ter tempo hábil. Eu sempre lembro, veja, tem uma missionária na África, algumas coisas que ela pensa a gente não pensa igual, mas ela comentava o seguinte, que os cultos na África chegavam a durar 4 horas, 4 horas e meia. Por quê? Porque a pessoa não tinha uma televisão para voltar para assistir. A pessoa não ia para casa para ler um livro. Porque ela não tinha um livro. Ela não ia para casa para assistir um bom filme. Porque ela não tinha uma televisão, nem um bom filme para assistir. Então aquelas pessoas ficavam 3 horas e meia, 4 horas, 5 horas, cantando, louvando e aprendendo a palavra. Por quê? Porque elas só tinham a Cristo. Agora, veja que vergonha. Para nós, igreja ocidental, muitos desses irmãos caminhavam 20 quilômetros a pé, naquela areia quente da África, naquela terra quente da África, para cultuar. E depois de 4 horas e meia de culto, eles ainda iam caminhar mais quase 2 horas a pé, para voltar para sua casa. Eu lembro que em 2005 foi feita uma campanha de oferta, onde se mandou bicicletas para Moçambique. Para quê? Para que centenas desses irmãos que iam cultuar a pé e viajavam por centenas, por quilômetros e quilômetros, pudessem ir de bicicleta para o culto. O que acontece com o crente ocidental? Ele tem uma bicicleta que custa R$1.000. A bicicleta até subia. E aí ele deixa de ir para o culto para andar de bicicleta. Os amigos. Fazer um night biker. Entendeu? E botar aquela luzinha piscando. Veja, nenhum problema andar de bicicleta. Eu acho mal barato, mas jamais colocar num lugar de cultuar a Deus. Por exemplo, eu amo fazer trilha. Mas jamais ela pode ocupar o lugar de Deus no meu coração. Jamais eu posso deixar de fazer a obra por causa de andar no mato. Ficar vendo borboleta, passarinho e periquito voando. Percebe? Não tem problema se divertir. Desde que você tenha o foco em Cristo. Quando eu estou lá fazendo as minhas trilhas, eu fico esperando alguém para evangelizar. Se der mole, eu atiro. Bum! Se vai cair, já não é comigo. Só Deus pode salvar, eu não. Mas sempre que eu tenho oportunidade, eu evangelizo. Por quê? Porque eu aprendi, pela misericórdia de Deus, que o foco é no reino. Só é capaz de fazer isso quem pensa nas coisas lá do alto. Amém? Então vamos para a nossa palavra? Continuando a nossa leitura. Veja que interessante. Versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Ele confirma tudo que eu acabei de falar. Entendeu? Esse Paulo aqui ouviu minha pregação. Eu disse que eu estou brincando. Veja, não adianta pensar nas coisas da terra, gente. Aqui é massa falida. Esse mundo, como a gente conhece, vai acabar. Jesus vai voltar, entendeu? Depois de bilhões de pessoas terem morrido, entendeu? Quem tiver sem Cristo vai para o inferno, vai ser estabelecido um milênio, Cristo vai reinar por 1000 anos, depois dos 1000 anos vai haver o reino eterno. Nova Jerusalém desce do céu, e tudo isso que nós conhecemos, tudo isso que é importante, acabou. Se você está colocando suas fichas nas coisas que são da terra, você está depositando sua única vida em massa falida. Em coisas que Deus já decretou fim. Não tem. Agora,
Jesus falou, não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Então, eu tenho que ter esse equilíbrio. Eu vivo aqui, mas como embaixador. Continuando, versículo 3. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Gente, entenda. Quando eu sou salvo, e eu me batizo, o batismo não é para salvar. O batismo é para salvos, é diferente. Quem é salvo pode se batizar. Assim que eu me batizo, eu estou morto com Cristo. Por isso que a Bíblia fala dos crentes, quando morrem, como dormiram. E aí Paulo fala o seguinte, ele faz aqui o tipo de uma associação. Por que eu tenho que pensar nas coisas lá do alto? Porque eu já estou morto com Cristo. E isso quer dizer o quê? Quando Cristo se manifestar na sua segunda vinda, eu vou ser glorificado, vou receber um corpo eterno. E vou estar para sempre com o Senhor. E toda aquela dificuldade, toda aquela luta, tudo aquilo que eu passei, toda a lágrima, tudo aquilo vai ter passado. Só vai ficar o que eu fiz como corpo de Cristo. Só vai ficar o que eu fiz como reino. Mais nada. É disso que Paulo está falando aqui. Você tem que entender. Você já está morto com Cristo. Existem coisas que seduzem os seus olhos, que nada mais é que um cadáver olhando para coisas que jamais deveria olhar. Você está se deixando atrair por coisas que não são pão, por coisas que não são reais, por coisas que não são verdadeiras, por coisas que, quando você estiver cara a cara com Jesus, não vão ter valor algum. Vai tudo queimar. Para pensar nisso. Seja sábio. Entendeu? Desenvolva um estilo de vida compatível com essas verdades. Continuando, versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Olha que interessante. Ele começa o versículo 1, buscai. Versículo 2, pensai. O versículo 3, já estáis. E o versículo 5, mortificai. Veja, vou explicar uma coisa para vocês. Tem crente que fala, o Novo Testamento é mais... Eu não gosto do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento é mais pesado que o Novo. Só para você ter uma ideia, são 613 leis que o judeu tinha que seguir. As ordenanças do Novo Testamento são mais de 1000. Ó, em 5 versículos tem 5 ordens. Veja, o Espírito Santo, quando inspirou Paulo, não escreveu aqui, se possível busquem. Não escreveu, se possível pensem. Não escreveu, se possível mortificai. Ele está ordenando, buscai, mortificai. Não, Senhor, eu quero que a tua vontade se cumpra. Se você lê isso aqui e não obedece, você é rebelde. Você está matando frango, acendendo vela na esquina e enchendo um prato de barro de farofa. Só que você é um tipo de rebelde diferente, porque você não faz isso na prática. Você carrega uma Bíblia e canta música cristã. Mas na hora que a palavra te dá uma ordem para fazer no Novo Testamento, aquela palavra é para o irmão que está do lado. Quando a Bíblia fala para você mortificar sua natureza carnal, esse projeto é para o outro irmão que está lá no canto. Isso é, irmãos, desobediência. Não se engane. Eu não consigo, então a Bíblia está mentindo, porque a Bíblia fala, aquele que começou a boa obra deve terminar em Cristo Jesus. Quem está falando a verdade? O problema é que o meu projeto de vida, eu falo sempre, não fecha com o projeto que Deus tem.
E aí, quando o meu interesse colide com o projeto que Deus tem, a minha vida é de parafuso. A maioria dos crentes estanca, para, e os processos são interrompidos. E nunca vai até o fim. E vive uma vida cristã abaixo da linha da mediocridade. É salvo. Glória a Deus que é pela graça. Porque se fosse por obra, já estava todo mundo vendido. Percebe o que eu estou falando? Pode ver quantas vezes na sua vida parecia que você ia deslanchar. Até o momento que você bloqueou aquele processo e não foi à frente. Isso em várias áreas, leitura bíblica, oração, santidade, comunhão, frequência de cultos. Sempre existe algo limitando a vontade de Deus na sua vida. Aí vem a disciplina. Por quê? Porque Deus disciplina os seus filhos. E aí você vai repreender o diabo. O diabo fala, olha, não tenho nada a ver com isso. Porque Deus disciplina a todos que Ele chama de filhos. E se você está sendo duro demais, olhem para mim. Esqueça a criança. Se vocês estão sendo duros demais, se vocês acham que eu estou sendo duro demais, pense o que é ouvir essas palavras do próprio Cristo. No tribunal de Cristo, quando Ele olhar bem nos seus olhos e falar, servo mau e negligente, e as suas obras queimarem, as obras que tiver feito pela igreja. E você ser salvo, como que pelo fogo. Se é duro ouvir isso de mim, espera até você ouvir isso da boca do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Para pensar enquanto é tempo. Entendeu? Olhe para os crentes de 50, 70, 80 anos. Olha para o estilo de vida que eles tinham e o estilo de vida que a chamada igreja evangélica brasileira tem. Falo do Brasil que é onde eu conheço. Percebe o que eu estou falando? Para pensar. Vamos seguir. Veja. Vamos abrir Efésios 5, que Paulo vai falar um pouquinho dessa mortificação. Vamos voltar. 2 cartas. E vamos ler Efésios 5. E vamos ver o que Paulo nos orienta em como mortificar a minha vida. Olha que interessante. Presta atenção na leitura, ela é um pouco longa, mas muito instrutiva. Efésios 5, versículo 1 diz assim, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus e cheiro suave. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Gente, vou fazer uma pausa aqui. Nós temos uma visão errada sobre a avareza. A gente acha que a avareza é aquela pessoa que quando cai no chão rala todos os dedos. Entendeu? Veja, esse é um aspecto da avareza. Mas quando a Bíblia está falando de avareza, ela não está falando desse aspecto. Ela está falando das pessoas que colocam a sua necessidade de ganho, o seu trabalho, o seu projeto financeiro, como um ídolo, acima da obra de Deus. Quando a Bíblia fala de avareza, ela está falando nesse sentido. O dinheiro é mais importante do que Deus. Todas as vezes que você coloca o dinheiro em primeiro lugar, você está sendo avarento. Nossa, irmão, vou perder a salvação? Não, não vai. Glória a Deus que a salvação é pela graça. Senão a gente dava um jeito de perder. Mas você vai tomar uma reprimenda de Jesus no tribunal de Cristo. Meu irmão, segura na cadeira. Ah, então não vou mais trabalhar? Vai. Não vou mais ter projeto financeiro? Vai. Mas focado nas coisas do Senhor. Entendeu? Eu, por exemplo, sou alguém que eu vi Deus operar na minha vida financeira. Eu não sou rico, mas perto de 90% dos irmãos do mundo, eu sou milionário. Eles não têm o que eu tenho. Eles sequer têm essa Bíblia aqui toda incrementada, com referência, mapa. Chega às 9 horas, mal tem Bíblia. Muitos irmãos vão estão na cadeia, chorando por uma página da Bíblia. Os caras fazem culto toda noite. Porque vira e mexe um soldado e soca a cara de um deles.
pelo fato de ele ser cristão. E aí eu fico pensando, hoje tem culto, será que eu vou para a igreja? Não, Jesus, você é o primeiro. Dura a palavra do pastor, mas é a verdade. Eu pergunto uma coisa para vocês. Criança, depois dos 3 anos de idade, consegue crescer tomando só leitinho? As mães aqui sabem que não. E as mães sabem que quando a primeira vez que as crianças começam a tomar sopinha, a barriguinha delas reclama. Por quê? Porque o alimento sólido é para os maduros. Comida de adulto tem que ser digerida. Crescer, dói. Crescer, custa. E se não vier alguém aqui para despertar você, por que você está fazendo para a sua única vida? Você vai passar toda a sua vida cristã num conforto que vai levar você ao nada. E quando seus cabelos ficarem brancos, você tiver para encontrar com o Senhor, você vai olhar para cá e vai falar, o que de concreto eu construí para Cristo? Qual foi a verdadeira realidade da minha vida? Qual é o legado que eu deixei para a minha família? Meus filhos amam o Senhor? Meus netos foram ensinados por mim de quem é Jesus e o que Ele fez por mim? É coisa muito mais profunda. Percebe? Continuando a leitura em Efésios 5, versículo 4. Nem torpezas, nem tolices, nem zombarias que não convém, mas antes ações de graças. Gente, vou dizer uma coisa para você. O que tem de gente rindo à toa no meio da igreja é um absurdo. Aí você fala, mas irmão, então não pode rir? Lógico que pode. Mas vai rir de coisas que Deus odeia? Vai rir de coisas que Deus abomina na sua palavra? Vai rir de sujeira, de prostituição, palavrão, coisa baixa, torpeza, como diz. E acha que não vai entristecer o Espírito da graça no qual vós fostes selados? Você acha que você vai botar seus olhos em tudo quanto é porcaria e o Espírito Santo não vai se entristecer? Você acha que vida cristã é um grande parque de diversões, a junção de Play Center, Beto Carreiro e Hop Harry. Sem fila nenhuma, num domingo ensolarado só para mim e minha família. Isso não é vida cristã. Percebe? Coisas que estão atrapalhando a comunhão com Deus. Você tem colocado os olhos em coisas que não deveria. Quem tem entendimento que o Espírito Santo habita no seu espírito, não se dá ao luxo de ver determinadas piadas. Quem tem esse entendimento não se dá ao luxo de participar de determinadas conversas. A minha pergunta é, tudo aquilo que você vai fazer, você poderia levar Jesus para fazer aquilo junto com você? Tem que tomar cuidado. É uma boa pergunta para responder. Vamos voltar em Colossenses 3. Versículo 8. Paulo continua falando. Mais uma ordem. Mas agora, despojai-vos também de tudo. Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras fortes da vossa boca. Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa carta está sendo endereçada aos ímpios da cidade de Colossos ou à igreja da cidade de Colossos? A igreja. Que engraçado, parece a igreja moderna. Tem gente que se ira, tem gente que faz fofoca, tem gente que faz zombaria, tem gente que mente. Interessante, né? Do mesmo jeito que a igreja hoje, tinha gente igual naquela época. Como que aquelas pessoas foram transformadas? Aprendendo doutrina. Aprendendo evangelho. Paulo chegando escrevendo, gente, não vive mais como vocês vigiam. Se despoja, se limpa, muda a prática de vida. Começa a aplicar aquilo que nós estamos ensinando. Vocês vão ser cristãos cheios de Deus. Gente, igreja é todo mundo encrenca. Só que é uma encrenca que foi salva pelo poder do Espírito Santo e está sendo transformada dia após dia.
Eu sou uma encrenca. Você é uma encrenca. Mas a graça de Deus operando em nós tem um poder transformador e modificador. É nessa expectativa que eu tenho que viver a vida cristã. Já pensou? 215 anos de crente e continua a mesma encrenca. É muito pouco. Meu Deus. Eu, por exemplo, estou indo para o meu 19º ano de cristão. Não mudou nada. É o mesmo entravado, encrenca de duas pernas que era aquele jovem bobo de 33 anos. Hoje está com 52, 19 andando com Cristo, a mesma encrenca. O que você fez? Ah, carreguei Bíblia. Misericórdia, irmão. Que não seja assim entre nós. Amém? Vamos continuar, versículo 9. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem, com os seus defeitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Gente, versículo 10 fala o seguinte, segundo a imagem daquele que o criou. Quando eu estava lendo aqui, veio a seguinte ilustração. Muita igreja perde um tremendo tempo para ensinar as mulheres de Deus a se vestir. Veja, é simples. Antes de sair de casa, você pergunta se a sua roupa agradaria a Cristo. Pensa. Veja, no nosso caso, tem uma coisa que eu gosto da nossa igreja. Nossas mulheres e nossos homens são decentes para se vestir. O pessoal anda com equilíbrio. É muito legal isso aí. Mas tem lugar que eu já fui, que você no culto só podia olhar para o pastor, que você olhava para o lado com o risco de pecar. Não podia piscar. Tanto homens como mulheres. Sabe? Não precisa ser assim. Eu tenho que ser a imagem de Cristo. Já aconteceu com você, sem precisar você falar nada, a pessoa perguntar, você é cristão? Você é evangélico? É o jargão que tem hoje em dia. Gente, se já aconteceu com vocês e você ter falado nada, exultai. Você está se tornando alguém parecido com Cristo. Agora, se para as pessoas verem que você é um cristão, você precisa falar 5 vezes que vai para a igreja, tem alguma coisa errada com o seu testemunho cristão. Veja, se lá no seu trabalho, as pessoas quando têm problema, a última pessoa que elas pensam em procurar é você, tem alguma coisa errada com o seu testemunho. Provavelmente você não está refletindo a glória de Cristo. Você está sendo mais um no meio de uma multidão. É só conferir. Entendeu? Crente mentindo, gente, o que tem de crente mentiroso é uma vergonha. Sendo que o único lugar da Bíblia que chama o diabo de pai, que o diabo é pai da mentira. Gente, crente não tinha que pestanejar para não mentir. Sabe? Já teve vezes de arrumar encrenca com o pai, arrumar encrenca com a mãe. Correu o risco de perder dinheiro, mas eu não menti. Por quê? Porque antes de ser salvo, eu era o rei da mentira. Está aí minha esposa para provar. Eu mentia tão bem que até eu acreditava na mentira. Dava filme. Entendeu? Era o rei da mentira. Para vender, então, para vender, vendia a mãe, entregava a tia e mandava a tia avó no lugar. Dava nó e pingo d'água, escondia a ponta. Era treinado para mentir. Entende? Primeira área que o senhor tratou foi a mentira. Eu lembro que quando eu falei uma mentira para a pessoa, era um filme que eu estava vendendo, aí o filme falava sobre ecumenismo e falava da reunião que o Papa fez com todas as lideranças católicas. E aquele dia eu não tinha vendido um filme. E a criançada aqui tudo pequena, precisando comer, e o dinheiro curto no bolso. Eu tinha dinheiro só de botar álcool na moto no dia seguinte, que dava uns 4, 5 reais. E eu precisava vender um filme de 35 para ter o dinheiro.
Aí a mulher foi lá e comprou. Ela perguntou, esse filme aqui não fala mal de religião. Eu falei, não, não fala. Mas respondi sinceramente. Eu não respondi com dor no coração. Vendi o filme, peguei meus R$ 35, feliz da vida, subi na moto, na Vereador Paulo do Túlio, na Manuel Rivas. Quando eu arranquei com a moto, o Espírito Santo falou, mentiroso. Eu, como, senhor? Aí me relembrou, ó, aquela cena que fala de ecumenismo, tal. Na hora, eu dei meia volta na moto, entrei na locadora, a mulher olhou sorrindo para mim e falou, você esqueceu alguma coisa? Eu abri a carteira, peguei pro dinheiro e falei, ó, o negócio é o seguinte, o filme que eu vendi para a senhora, só perguntou se não falava mal de religião. Mas ele tem uma crítica ao Papa, que fez uma conferência unindo todas as lideranças. Então eu vim aqui falar para a senhora. Sabe que a mulher falou, não tem problema não, pega seu dinheiro e vai, eu quero ficar com o filme. Mas eu voltei lá, porque eu não queria meu nome envolvido em mentira. Aí você percebe por que as coisas acontecem na vida de um e não acontecem na vida do outro. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Essa é a resposta. Amém? Vamos abrir agora Efésios 4. Falando um pouco sobre esse assunto. Versículo 20. Gente, não estranhem que quando a gente estuda Colossenses e Efésios, tem um monte de passagem igual. As duas cartas foram escritas quando Paulo estava na prisão. Elas têm 65 passagens similares, se eu não me engano. Entendeu? Então é normal que você veja passagens falando do mesmo assunto. Tem hora até que você fala, nossa, Paulo repetiu. Não, é que são orientações práticas. Então, Efésios 4, versículo 20, diz assim. Olha a simpatia de Paulo. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido. E nele fostes ensinados, como está a verdade de Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas suas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falar a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Aí ele encerra, não deis lugar ao diabo. Vulgarmente falando, não dê brecha. Porque que muitas vezes coisas erradas acontecem na vida do crente. Não deis lugar ao diabo. O nascido de Deus não peca e o maligno não lhe toca. O contrário é verdadeiro. Pecou, a casa cai. Não se brinca. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Vamos voltar em Colossenses. Vamos continuar nosso estudo. Ao 12, começa com mais uma ordem. Olha que interessante. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Ó, novamente, revestir, suportar, perdoar e revestir de novo. Fazer e revestir. Vocês viram quantas ordens na passagem? Não está aconselhando, querido, você é especial para Deus, você precisa mudar. Não, muda. Para de ser mentiroso. Para de ser encrenqueiro. Para de bagunçar a sua vida.
Está orientando, no sentido prático. É uma ordem clara. Agora, aqui tem uma coisa interessante, perdoando-vos uns aos outros. Gente, o maior problema da igreja hoje é falta de perdão um com o outro. Qualquer coisinha que o irmão faz que não agrada, neguinho já faz bico. Neguinho já torce o nariz. Quer uma chupeta? Pirulito. Isso é comportamento de criança. A pessoa fez algo errado para você, você é 10 vezes tão pecador quanto ele, tão imperfeito quanto ele, que você não pode perdoar? Tá, gente, não estou falando aqui, veja, de coisa séria, estrupou a mãe, matou não sei o quê, veja. Isso aí você tem que perdoar, mas provavelmente você nunca mais vai ter relacionamento com a pessoa. Quando acontece algo muito sério. Veja, não vamos ser infantis. Existem situações que a Bíblia nos mostra em que você não vai ter comunhão com o irmão. Mas no seu coração você tem que perdoar. Lembra a oração de Jesus? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Veja, aquilo não é uma condicional de salvação. Quando você perdoa quem te ofendeu, você prova que você é salvo. A gente inverte, a gente fala, não, para ser salvo eu preciso perdoar, seria uma obra. Então é o contrário, eu perdoo porque sou salvo. E olha que interessante como ele fala, no versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Explica uma coisa para vocês, um dos grandes problemas da doutrina da eleição. Veja, eu amo a doutrina da eleição. Nosso nome foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Mas tem gente que nunca nasceu de novo, que nunca foi transformado, que acha que é eleito. E acha que é salvo. Eu vi uma vez uma matéria, vou trazer esse estudo aqui na quarta-feira. Não sei se é essa aqui mais à frente. A diferença entre crentes e hipócritas. Porque o que tem de gente que diz que é crente, que nunca nasceu de novo, e na verdade é um hipócrita. E a palavra às vezes nos parece extremamente dura, mas às vezes hipócrita é aquele que quer dizer que é algo, mas nunca foi. E como você começa a perceber que a pessoa é realmente crente? Aqui está um dos sintomas. Ele vai saber que o que a pessoa fez está errado, ele vai saber que o que a pessoa fez foi sério, mas ele escolhe no seu coração perdoar. E ele releva. Porque senão não vai ter amizade com nenhum irmão. Senão não vai viver bem em casa nunca. Senão nunca vai ter paz. Se você não perdoar, você não tem paz. Percebe? Não tem nada a ver com salvação. Tem a ver com você entender que você é tão pecador quanto aquele irmão. E você carece tanto da graça como ele. E da mesma maneira que Deus tem perdoado os seus pecados depois que você foi salvo, você também perdoa o pecado daqueles que te ofendem. Talvez não se relacione. Veja, perdoar não tem nada a ver com relacionamento. Mas Deus sabe se no seu coração você perdoou. Amém? Vamos seguir, versículo 15. Olha o que Paulo fala. Depois ele dá todas essas ordens, ele abre o versículo 15 assim. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Gente, situações bem resolvidas, situações bem concluídas, pessoas perdoadas, reconciliação, esperança, vão trazer paz. Aprenda o princípio da Escritura. Sem justiça, não há paz. Sem justiça, não há paz. Onde não há justiça, é impossível haver paz. É um princípio que Deus criou. Tem muito crente sem paz, porque não está com coisas resolvidas. Tem um monte de pendenga, tem um monte de lacinho, tem um monte de situação, tem um monte de coisa. Não vai ter paz nunca.
A paz de Cristo não vai ser uma verdade na sua vida. Se você se deixar enlaçar pelas situações que vão prender sua alma. Hoje em dia se fala muito em cura interior. Eu sou contrário à cura interior. Sabe por quê? Cura interior da Bíblia é o seguinte, perdoa. Ah, mas o meu pai fez isso, me jogou no rio com uma pedra. Você é tão miserável pecador quanto ele. E se a graça de Deus não te alcançar, vocês iam viver juntos no inferno pela eternidade. Ou você pensa que você é melhor que seu pai? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ah, mas a minha mulher, não sei o que. Olha, você se bobear pior do que ela. Se Deus trouxer essa justiça que você está pedindo, você vai ser mais punido, porque você é mais pecador do que ela. Embora carregue essa Bíblia debaixo do braço. O problema é que a gente se acha muito bom. A gente não explode ônibus, não bota fogo em colégio de criança, não vende droga na esquina. A gente é muito bom. Gente, não mentir, não roubar, não matar, não adulterar, é o básico de qualquer pessoa que é salva. É o básico, para você dizer que é eleito. É sintoma de salvação. Eu questiono se alguém que pratica essas coisas básicas sequer é salvo. Percebe? Vamos seguir nossa leitura, versículo 16. Olha o que Paulo orienta aqui. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e ademostrando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Gente, vamos começar por salmos, hinos, cânticos espirituais. Gente, já expliquei para vocês. Vocês perceberam que nós mudamos o inário da igreja. Por quê? Porque nós entendemos que a música cristã contemporânea, a música gospel, ela está pervertendo a doutrina. Ela está gerando louvores emocionais que não retratam a verdade de Deus. A Bíblia orienta que você tem que cantar as verdades da Bíblia. Você tem que engrandecer a Deus o louvor. Hoje em dia tem música que é feitiçaria pura. Tem música falando de vingança. E faz sucesso, disco de ouro. Os crentes vão lá tudo comprar e ganham disco de ouro. Falando de vingança. O Senhor fala, minha vingança. Gente, cuidado, ó. Nós orientamos a igreja assim. O louvor, a gente aqui na igreja só aceita os 3 inários principais. O inário cantor cristão, o cantor cristão e a harpa. E uma meia dúzia de hino que tem por fora. No louvor da igreja ele não aceita. E é irrevogável no estatuto da igreja. Não tem como mudar. Entendeu? Agora, na sua casa, você ouve louvores. Normal. Você não vai ouvir harpa cristã o dia todo. Mesmo assim, cuidado com o que você ouve. Tem muita porcaria com o nome gospel. Muita coisa anticristã com o nome gospel. Muita música falando de coisas que não são bíblicas. Percebe? Coisa até bonita. Mas por quê? A música cristã contemporânea virou um comércio. Para vocês terem uma ideia, os 2 maiores produtores de música brasileira são a dupla Sullivan e Massadas. Eles hoje gravam os principais autores, produzem os principais autores gospel. Gente índia produzindo. Eu já vi foto de saguão de gravadora, onde estava o artista gospel e atrás estava uma placa do AC/DC, aquela banda de rock demoníaca. Na mesma gravadora. E aí você vai comprar a música do artista, não confere a letra, e bota para tocar na sua casa uma música totalmente anticristã. Vocês sabem que eu gosto, às vezes, de botar o reggae cristão, às vezes eu boto tipo de uns rockinhos cristãos, mas para mim é música. Não passa disso, não é um louvor. Isso aqui é louvor.
No carro, é uma música com uma letra que não ofende a Deus. Mas a maioria das músicas modernas que são tocadas nas igrejas são de doutrinas antibíblicas. Por isso que a gente não aceita outro tipo de hinário. É os hinos lá de 1900, lá vai pedrinha. E se tivesse mais antigo, a gente usava mais ainda. Mas pelo menos você está cantando para Deus. Que nem nós cantamos hoje. Quando ele vier, estarei em glória para sempre com ele. A música te ensina uma verdade. É o que está falando aqui. Salmos, hinos, cânticos espirituais. Olha o engodo. Por isso que a igreja está cheia de, veja, entenda o seguinte. Isso que eu vou falar, alguns vão entender que é radical. Mas eu tenho certeza, tenho revelação do que eu estou falando. Entrou na igreja, música cristã contemporânea, contaminou a igreja. Se você quiser, eu te mando 5 trabalhos que eu tenho, vai dar mais ou menos umas 60 páginas, você vai estudar o assunto, você vai entender o que eu estou falando. Eles estão mexendo com a emoção do povo. E estão falsificando a presença de Deus através da emoção. E aí a pessoa acha que era a presença de Deus, uma vez vai ter um sentimento. E sentimento é coisa da alma. E a Bíblia que eu leio ensina o seguinte, João 4,24, Deus é espírito. E é necessário que o senhor adore, eu adoro em espírito e em verdade, não em alma, em verdade. A alma não adora Deus. Adoração é algo feito no meu espírito, onde o Espírito Santo habita. E só alguém que canta as verdades da Bíblia consegue adorar em espírito. Para pensar nisso. Quem quiser o estudo, manda no WhatsApp, eu mando os links para você. Você vai ter bastante trabalho, umas 4 semanas. Mas vai entender o que eu estou falando. Liga a antena com música. E aí, para encerrar, o versículo 16 começa. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Gente, de novo. 953 vezes. Leia a Bíblia. Conheça a palavra. Se alimente da palavra. Quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Veja, a principal maneira que Deus fala com o crente é através da Bíblia. A segunda maneira, através da pregação do Evangelho. Existe o sobrenatural? Existe, mas Deus jamais, presta atenção nesse princípio. Deus jamais vai falar sobrenaturalmente algo que está na Bíblia. A não ser no caso de novos convertidos, que a gente percebe que ele não conhece o princípio. Aí a gente percebe que pela misericórdia de Deus, como nós servimos um Deus pessoal, ele avisa. Às vezes dá um sonho, às vezes usa um irmão falando algo para ele, às vezes dá um discernimento para outro irmão mais maduro, às vezes coloca um peso no coração do pastor, o pastor vem conversar, mas é porque aquela pessoa é criança, ela é novo convertido. Por exemplo, Deus jamais vai cobrar de um novo convertido da mesma maneira que ele cobra de mim, com tantos anos de igreja, da mesma maneira que ele cobra do João. É diferente. Entendeu? Por quê? Porque nós já somos experimentados na palavra. Tanto é que conosco, em geral, Deus vai falar com a gente através da Bíblia, lógico. Já aconteceu comigo, Deus dá sonho. Mas era uma orientação extraordinária. Era algo que eu não tinha como saber. Aí foi necessário um milagre de Deus, que ele interferiu no meu sonho e colocou um aviso. Isso alguns irmãos aqui já testaram. Já teve vezes que você foi sair de casa ou ia fazer um negócio dentro do seu coração. Não faça. Vai dar encrenca. E você não fez e foi livrado miraculosamente. Gente, isso aí nem dom é. Isso é milagre. Isso é Deus interferindo no natural. São os livramentos que Deus dá. Quanta mãe de filho desviado que foi levantado de madrugada pelo Espírito Santo para orar pelo filho, e o filho foi livrado lá na rua de morte. Alguns aqui já tiveram experiência de quase morrer quando estavam afastados com Cristo. Você conversa com a pessoa, nunca mais. E viram o que pode acontecer com outras pessoas.
É coisa muito séria. Sobrenaturalmente, Deus pode fazer coisas, mas a regra é a palavra. Qual a orientação? A palavra tem que habitar em nós ricamente. Só que, gente, numa boa, a gente é preguiçoso para ler a Bíblia. Na verdade, vou falar uma coisa, a gente não, porque eu não sou preguiçoso para ler a Bíblia. Desde que o Senhor me salvou, eu mantenho o mesmo nível de devocional. Então essa eu não vou me incluir. Sou tão pecador quanto você, mas eu não sou preguiçoso para ler a Bíblia. Entendeu? Mude esse hábito. Ame a Bíblia. Leia a palavra. Deixa Deus falar com você. Deixa a palavra habitar ricamente. Você vai ver que muda tudo. Muda seu temperamento, muda suas expectativas, muda a paz do seu coração, muda a maneira que você vai conduzir sua vida, muda a sua maneira de pensar, sua maneira de agir, tudo. Por quê? Jesus nos ensinou que a palavra liberta, e a palavra lava. O que o pessoal quer fazer hoje em dia? Bota você no final de semana de libertação, aí você confessa um monte de coisa que você nem sabe o que é, e diz que você foi liberto. E você não conhece 4 linhas da Bíblia. É reduzir a experiência cristã a nada. Como que vai libertar se você não conhece a palavra? E vocês sabem que eu venho do movimento de batalha espiritual. Hoje eu sou contrário. Prego contra. Porque vi que era um tremendo engano. Encontro com Deus, impacto, libertação, tudo está furado. O que liberta o crente é o novo nascimento e a lavagem da palavra. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Vamos orar?